estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Me usa pra orar. Quando falar, deixe-me ser o profeta. Quando mover, enche-me de ti. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor. Eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Usar a minha canção pra despertar tocou por essa nação e pra combater todo mundo de corrupção. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Pode me chamar, Senhor, que eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça. Vai de novo, vai! Você quer ser usado por Deus nessa geração? Quer! Pra libertar os cativos, pra alimentar os famintos, pra ser a força do fraco, eu estou ao seu dispor, eu aceito seu chamado. Espírito Santo, aqui o teu canto, o meu coração de coragem pra mudar a minha geração. Pode me chamar, Senhor, que eu estou aqui. Estou ao seu dispor. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. A paz do Senhor, boa noite, tios e tias. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um que está aqui. Inicia aqui esse louvor bem animado, que fala sobre esse chamado, que fala sobre adoração, que fala que quando o Senhor te chama, você vai, diz sim, acredita, né? Porque o chamado vem do alto. Hoje é a primeira live, né, do curso O Chamado. O nosso curso vai ser diferente. Ele não é um curso onde vai ter muito respaldo, assim, de falar bonito, falar com muita exagese, falar muito teologicamente. Não. Como disse a Bebel na live anterior, é o chamado na real. Porque as minhas experiências, o meu conhecimento, pode passar para outras pessoas também. Tá bom? Boa noite. Sejam todos bem-vindos na santa paz do Senhor Jesus. Convida as pessoas, convida as suas irmãs em Cristo, convida a pessoa da sua igreja. Vai convidando quem você achar assim, ó. Precisa entender o que é chamado. Precisa ouvir a voz do Senhor. Será que eu fui chamada? Ou será que eu fui escolhida? Chamado é diferente de escolha.
Qual será a diferença? Será que me escolheram ou será que me chamaram? Já, às vezes tem umas manchinhas de tinta aqui, mas é normal, tá, gente? É pintura assim mesmo. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos pedir a direção do Senhor Jesus para essa noite. E eu espero que fale contigo, que fale direto ao seu coração. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Amém? Paz do Senhor, tia Cleia, Simone, Vanessa, Fernanda, a paz do Senhor, Bebel. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por estar mais que teus pequenininhos, Senhor. Que esse chamado seja um chamado diferente. Fale com cada coração essa noite. Senhor, nós não somos nada sem tua presença. Nós não somos nada sem a tua direção. Precisamos de ti todos os dias da nossa vida. E sempre ouvindo a tua voz, porque quem rege a nossa vida é o teu Santo Espírito, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, vamos ler a Bíblia? Lá no livro de João, no seu capítulo 15, no seu versículo 16. João, capítulo 15, versículo 16. Até assim, ó, completo, viu, Simone, ó? Até a máscara do exército. Porque nós somos chamados, ó, exército de Cristo. Vamos lá? João 15, 16. Não foste vós que me escolhestes, mas a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, os outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto pedis ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Amém? O Senhor nos escolheu. Não foi nós que escolhemos, não. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu em determinados lugares. De repente você está lá no conforto da sua casa, no conforto do seu trabalho, mas o Senhor te chamou de maneira diferente. Ah, mas Senhor, eu não tenho conhecimento nenhum, eu não tenho experiência. O maior conhecimento que nós podemos adquirir está aqui, ó. Todo o exército obedece um comando, que é o nosso Espírito Santo. E esse comando tem um manual, que está aqui. O seu chamado começa primeiro aqui, ó, entendendo a palavra do Senhor. Depois você pode fazer qualquer outra coisa. Mas se você não, ali, ó, dedilhar a palavra do Senhor, de nada adianta. Se você não souber como conduzir a palavra do Senhor, pode ter a roupa mais bonita, a decoração mais bem feita, mas se não tiver conhecimento da palavra do Senhor, de nada adianta. Paz do Senhor, Jéssica. Todo cristão é chamado por Deus para um propósito específico. O chamado para o ministério vocacional. Ele tem demandas únicas e não deve ser realizado sem oração. A oração é como se fosse um conselho, como se fosse um exame espiritual. Como é que eu posso compreender o meu chamado? De certo modo, como os cristãos, todos nós somos chamados a Cristo para segui-lo e obedecê-lo. Ele deixou isso claro quando disse aos discípulos: se alguém vier após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. O chamado para o próprio Jesus é o chamado final de nossas vidas. O conceito de chamado divino, às vezes, tem sido mal incompreendido,
né, entre os cristãos. A oportunidade de entender o chamado de Deus na vida do cristão pode, assim, às vezes ser confundido com sonhos e ambições. Mas por que será, tia? O propósito de um chamado divino, ou mesmo ministrar, não é algo que criamos, mas algo que Deus coloca dentro de nós. No Antigo Testamento, ao Novo, Deus frequentemente chamava pessoas para si e para a sua obra. Tá? Vamos dar um exemplo. Abraão foi chamado para deixar sua casa e viajar para um local promissor. Paulo foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. E observou em sua carta à igreja de Efésios que Deus deu alguns apóstolos, e alguns como profetas, e alguns como evangelistas, e alguns pastores e professores. Esses papéis eram vitais para equipar os santos para a obra do ministério e para edificar o templo de Deus. Onde você estava quando você foi chamado? Como foi o seu chamado? Como eu sei que eu sou chamada para trabalhar na obra do Senhor? Será que o meu chamado somente para o ministério infantil? Ou para o ministério de mulheres? Ou para o ministério assim, de coreografia? Fala, Senhor, tia Simoneco. Fala, Senhor, tia Esther. Como é que é meu chamado? Esse curso aqui chamado é um chamado diferente. Sabe aquela tia que carrega aquela bolsa pesada? Ou então carrega 3 bolsas de que a minha é assim, ó, autona. Põe os cabeções dentro, põe sua roupa dentro, põe os recursos visuais que às vezes não são pequenos, mas vai lá, pega ônibus, pega metrô e vai com muita alegria. Antigamente não existia Uber. Era tudo aí, ó, no lombo. Ai, mas era tão gostoso. Era tão bom. Sabe qual define o seu chamado? Quando você está lá na sua salinha e você não tem dinheiro para ajudar, não tem dinheiro para se envolver ali. Aí você pega uma folha e com uma folha você vai contar uma história para uma criança e aquela criança você vê que vai contar para a mãe dela e vai contar para o pai, porque ela compreendeu mais aquilo ali que você fez com amor com uma folha do que com um visual muito bonito. Por quê? Com o que você tinha na mão você fez o melhor. O meu chamado é fazer aquilo com o meu coração aberto. É fazer aquilo com a vontade do Senhor, com alegria, porque eu sei quem me chamou. E quem me chamou se garante. Quem me chamou, quando vou ler a Bíblia aqui, vai ficar na minha mente, porque quem me chamou garante que eu vou lembrar de tudo, porque eu li. Quem me chamou, quando eu orar e pedir algo para o Senhor que é para o benefício das suas crianças, pode ter certeza, se for da vontade dele, ele vai te responder rapidinho, porque quem te chamou garante. Ai, mas eu queria uma sala tão diferente, eu queria aprender a dar aula como aquela tia da aula. Ó, deixa eu falar algo aqui. Tem tias que são maravilhosas para dar aula para o maternal. Tem tias que são maravilhosas para dar aula para os juniores. Tem tias que cantam assim, que é uma bênção muito grande. Tia Evelyn, não sou com esse dom de cantar, não. Glória a Deus quem tem. Dou graças a Deus. Eu vou lá, dublo, faço coreografia, mas cantar não. Mas há pessoas que o Senhor designou um chamado para cantar, para envolver as crianças. E aquelas pessoas que o Senhor designou para organizar o ministério infantil. Digamos, para colocar a casa em ordem. O Senhor dá um talento para cada um. Ele chama cada um diferente. Ah, mas é muito bom. É muito bom falar com o povo de Deus. É muito bom estar na casa do Senhor, sendo útil com as coisas do Senhor. O meu chamado pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja. O meu chamado pode ser ministerial, pode ser de evangelismo ali, cuidando nas praças com as crianças, evangelizando, cantando, brincando.
o Senhor chamou cada um diferente. Eu posso ajudar, mas chamado, meu chamado e o seu chamado é diferente. O apóstolo Paulo, ele exortou os seguidores de Cristo com algumas palavras. Lá em Filipenses 3, 13 e 14, fala assim: irmãos e irmãs, ainda não me considero responsável, mas uma coisa eu faço, esquecendo que é por trás de me esforçado, o que está na frente prossiga em direção. A meta é de ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou para o céu em Cristo. Para Paulo, o chamado não era tanto um destino quanto uma jornada. Além disso, ele era um homem que exigia compromisso e avançava na fé. Também é aquele que mantém a promessa do prêmio. Deus está me chamando para servir no ministério. Como você pode discernir ou entender se Deus está te chamando para você ser um ministério vocacional? Qual maneira eu posso entender aonde é o meu chamado? Às vezes nós fazemos algumas coisas que não encaixa. Por mais que queremos ajudar, por mais que queremos fazer algo diferente ali, porque amamos. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Eu chego numa igreja, sou nova, viajei de cidade, mudei de casa, mudei de tudo. Mudei. Cheguei numa igreja. Você vê o ministério infantil ali. Sabe quando você sabe que é seu chamado? Sabe que quando você sabe que aquilo ali é seu respirar, a sua perna começa a tremer. Você começa a imaginar, ai, como eu queria estar ali. Ai, as crianças cantando. Ai, esse hino, não. Nossa, as crianças que bonitinhas, mas elas não me conhecem, mas como eu queria estar lá. Você vai entender quando o seu coração começar a arder. Mas se você vê um departamento infantil ali, paradinho, quietinho, sem fazer nada, e não arder no teu coração alguma coisa, analisa o que aconteceu no meio do caminho. O que será que aconteceu no meio do caminho? Vamos analisar o que é chamado na minha vida e na tua vida. Chamado a um relacionamento com Jesus Cristo. Isso vem primeiro, né? E depois o seu ministério flui durante todo o seu compromisso. Chamar a verdade de Deus que nos chama em si, decisivamente, em tudo que somos. Tudo que fazemos, em tudo que temos investido a devoção especial. É uma chamada diferente, é reta ali, ó. Uma sua vocação em seu serviço. A nossa atenção precisa ser dada exclusivamente aos desejos dados por Deus. O que Deus colocou no seu coração para fazer? Qual o trabalho que você se sente mais atraído? Ou você se sente obrigado a fazer? Qual o trabalho que você se sente mais amor? Você se sente assim irresistível, interesse de estar ali? Vamos prestar atenção? O chamado é o que Deus coloca dentro de nós. Lá em Filipenses 2:13, fala assim, ó. E Deus quem trabalha em você, para desejar e fazer o seu bom prazer. Filipenses 2:13. O que Deus colocou no seu coração para fazer pelos outros em seu nome? Como será quando seu coração arde por uma criança? Quando você vê uma criança que não conhece a Jesus, você sente vontade de ir lá evangelizar? Você sente vontade de estar lá mostrando a Bíblia para ela? Os planos de salvação, porque isso todos já conhecem, né? O plano perfeito. Você tem vontade de oferecer, assim, de mostrar o plano perfeito para sua criança? Mas ela não me conhece. É muito fácil a gente vai na rua, quando evangeliza junto com a igreja, evangelizamos pessoas que não conhecemos. Mas quando chega a ser criança, às vezes a gente fica meio assim, como eu vou chamar a atenção dela? Como é que eu vou chegar perto dessa criança? Que hoje em dia é meio difícil, né? Mas,
Como é que arde o seu coração para ficar próximo dessa criança? Como é que arde? O que eu posso, assim, entender que o chamado do Senhor vai para a minha vida? Esse curso aqui são pessoas simples, são pessoas do dia a dia, são pessoas que levaram muito não, mas não desistiram. Assim como você levou muito não e não desistiu. Há muito tempo, assim, eu já recebi, assim, um não que doeu no coração, mas eu não desisti. Não desisti. Então, o que te chama? O que arde o seu coração? Será que quando Deus chamou Noé, Noé não tinha seus afazeres como chefe de família? Será que Noé não tinha suas atribuições de fazer a sua horta, porque naquele tempo era a horta? Será que Noé não tinha, assim, tanta coisa? Mas não. Ele deixou tudo o que tinha que fazer para fazer o que o Senhor mandou. Muitos imaginam que Moisés morreu porque, digamos assim, que ele não fez o querer do Senhor. Pode ser, mas ao meu entender que Moisés fez até onde o Senhor ordenou que ele fizesse. Terminou a sua missão, o Senhor o levou. Eu sei que José sofreu muito no seu caminho. Eu sei que José passou por várias situações, mas precisava acontecer algo para que o povo do Egito e o povo cristão não ficasse sem alimento. O Senhor podia pensar só nos israelitas, né? Podia pensar só no povo daí, mas não. Ele pensou no todo. José precisava estar no Egito para salvar o povo da fome. Aonde você está? O que você está fazendo de diferente para salvar a vida de uma criança, de uma família? Porque não pense que você que trabalha com Ministério Infantil, você vai cuidar só de criança. Não é só de criança. Converse com a mãe, você conversa com uma família. Estamos num tempo de pandemia. Quantos perguntaram, quantos falaram assim, mãe, eu posso orar por ti? Sem a mãe perguntar. Sabe o que é chamado? É você se preocupar com um contexto todo com suas crianças. Um contexto total de como ela está na casa dela. O que está acontecendo? Por mais que algumas tias do Ministério Infantil estão meio entristecidas, porque não estão tendo retorno dos cultos online, não estão tendo retorno das suas EBD, mas não desistiram. Elas não desistiram. Se você desistir no meio do caminho, como é que vai ser as suas crianças? Se você desistir no meio do caminho, como você vai saber como acabar essa pandemia e elas voltarem para a igreja, se elas viram um vídeo ou não? Porque você desistiu no meio do caminho. Você vai desistir no meio do caminho quando alguém não fizer um trabalho do jeito que você queria. Isso não é chamado. Chamado é você aceitar, sim, as dificuldades. É você aceitar o não e não desistir, porque você sabe que você precisa estar ali. Como eu falei no início aqui, esse contexto no geral aqui não ia ser um contexto meio, não ia ser teológico, meio educacional, não ia ser meio, digamos assim, intelectual, não é bonito como o pessoal fala, não. Eu vim falar aqui diferente mesmo com vocês. Como é o seu chamado? No ano de 2015, eu fui morar numa comunidade de São Paulo, uma comunidade chamada Capadócia. Nessa comunidade tinha somente um casebre, uma casinha de madeira que servia como igreja, e só tinha culto na quinta-feira. Só um culto dia de quinta. Mas uma comunidade onde tinha muitas crianças. Muitas crianças, imagine. Comunidade tem bastante. Mas lá era no barro mesmo. Lá a água vinha por mangueira. Não tinha encanamento. A luz vinha era gato mesmo, porque era bem simples mesmo a comunidade. Mas aconteceu algumas coisas e a gente teve que ir para essa comunidade.
Chegando lá, o coração ardeu, porque as crianças não tinham nada. Não tinham aula, não tinham uma coisa que chamasse a atenção dela, não tinha. E eu não tinha condições assim emocionais nem financeiras nenhumas de naquele momento de eu assim, eu vou assumir. Eu disse não durante algum tempo, para mim mesma. Disse, não, eu preciso regularizar minha vida primeiro, preciso arrumar o que precisa. Lá na frente eu vou resolver isso. Mas quando você é chamado, seu coração arde. Por mais que você venha tendo condições naquele momento emocionais, financeiras, nada. Mas o seu coração arde. Meu coração ardeu. Eu não queria ver aquelas crianças daquele jeito mais. Não queria. Então começamos o projeto Capadócia. Evangelizamos crianças, conversamos com os pais, aqueles pais que não queriam ir para a igreja, nós começamos a falar, buscar as crianças na casa. Era eu, meu esposo e minhas filhas que sempre estão me ajudando. E fomos começar. Depois eu vou colocar aqui no grupo as fotos. Fizemos o projeto Capadócia, evangelizamos, oramos, cantamos com as crianças, buscávamos nas casas e foi crescendo. Só que não cresceu só o Ministério Infantil. Tanto que o Casebrezinho, que era uma igreja, precisou ser ampliado, porque tinha muito adultos e crianças. Era muita gente que já estava indo. Porque as crianças, né, dá aquela atenção, estão cuidando dos meus pequenos. Estão cuidando dos meus filhos. Ou seja, se cuida bem dos meus filhos, eu quero estar lá junto. Então, foi começando a chegar a aproximar o final do ano. E aquelas crianças não tinham condições nenhumas financeiras para nada. Eram crianças que realmente iam de shortinho, iam uma sujinha de barro. Era uma situação bem crítica, bem complicada. Mas, chegando no final do ano, o Senhor deu no meu coração de fazer o Natal com as crianças. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Nunca. Foi a primeira vez. Então, quando chegou esse final de ano, eu chamei algumas pessoas que o Senhor deu no meu coração. Falei assim, olha, a igreja é simples, é de madeira, a luz é de gato, não temos banheiro, não temos a mínima condições financeiras ali. Mas o Senhor proveu. Nós tivemos lembrancinhas, tivemos livrinho para eles, nós tivemos várias doces e balas, tivemos bolo, refrigerante, máquina de algodão doce, pipoqueira, uma pregadora abençoada, que a tia Karine estava bem aí. E a partir desse dia, para minha família, o chamado foi completo. Porque até então, era só tia Evelyn. Era só tia Evelyn para tudo. Mas agora não, somos um quarteto. Minhas filhas são jovens? São. Tem as obrigações da igreja? Tem. Isso não abro mão. Mas é algo voluntário delas, no coração delas. Então, onde você estiver, por mais condições financeiras que você não tenha, se seu coração arder e fazer algo por suas crianças, faz. Porque você pode se arrepender de não ter feito. Você pode se arrepender de estar parada e suas crianças, você perdeu uma alma. Eu conheço tias, uma tia especificamente falando, que ela tá tão chateada, ela tá tão magoada, ela tá tão assim, fechada, sabe por quê? Porque a casa dela era uma célula, mas ela trocou de igreja. E o seu pastor não permite que ela faça célula mais na casa dela, e ela parou. Ela tinha 30 crianças nos sábados dentro de casa. Ela dividia em 2 turmas. Hoje ela não faz mais isso, porque o pastor proibiu ela de fazer isso na casa dela. Ela tem um espaço reservado, mas como o pastor proibiu, ela obedeceu.
E ela mora no terceiro andar da sua casa. E ela vê as crianças na rua correndo, dançando funk, as crianças falando palavrão. E o seu coração sangra por isso. Sangra. Então, onde você tem colocado o seu chamado? Está guardadinho numa gaveta? Porque você não tem condições de ir em frente? O Senhor te dá condições. Pode não ser financeira do jeito que você quer, mas as condições de curar e proteger uma alma. Porque uma criança pode ser salva com uma palavra sua, mas uma criança pode ser perdida também porque você não fez o que o Senhor quer. O chamado começa comigo mesmo, quando eu consigo entender e ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus fala comigo, mas eu acho que eu sou tão assim insignificante. Não vou fazer, eu não tenho condições. Aquela pessoa tem mais conhecimento, aquela pessoa pode mais. Deixa Deus mandar ela fazer. Há coisas que o Senhor mandou para ela fazer e há coisas que o Senhor mandou você fazer. Se o Senhor colocou algo na sua mão, vai lá e faça. Porque é Ele que mandou e Ele se garante. Para mim, Evelyn, gravar um vídeo, fazer uma live, é algo assim muito novo. Tem horas que eu gaguejo, me atrapalho, sim. Porque eu sou acostumada ali, ó, frente a frente, presencial, falando, conversando, brincando, abraçando. Eu sou acostumada com isso. Fazer live para mim é novo. Por isso que às vezes eu dou uma pausa, respiro, né, bebo uma água. Por quê? Porque parece assim que ao mesmo tempo estou falando com um vídeo. Eu sei que tem gente aí do outro lado, né? Mas para mim é novo. Mas nesse momento você precisava escutar. Nesse momento você precisa ouvir a voz do Senhor com seu chamado. Ah, mas tem muita live, tem muito vídeo na internet, tem muito culto, mas e você com as suas crianças? O que você está fazendo? Compartilhar link é muito bom. Ah, vou compartilhar link lá no grupo das crianças. É muito bom, mas não é a sua cara. São suas crianças. O Senhor colocou na sua mão para você cuidar das suas crianças. Não ponha na mão de ninguém o que é para você. Se é para você dar aula, é você que vai dar aula para suas crianças. Eu não tenho experiência. Estude a palavra, estude a lição. Quem vai te dar o entendimento é o Espírito Santo do Senhor. Ah, mas as minhas crianças estão paradas, não tá fazendo nada. O que você fez durante essa pandemia? Já pensou em decorar sua salinha para receber suas crianças? Que programação você tem pronta para quando elas voltarem? Chamado é você entender todos os lados. A tia Evelyn aqui, eu viajo, para a graça do Senhor, todo o Brasil para pregar. Todo o Brasil. Mas eu deixo minha aula pronta, eu deixo a professora que vai dar a aula, eu deixo a minha casa organizada, que as minhas filhas me ajudam em tudo. São duas moças já, então elas me ajudam em tudo. Mas eu deixo tudo organizado, porque eu sei que o primeiro chamado começa dentro da minha casa. Depois vem a minha igreja, e aí sim eu posso fazer alguma coisa. Minha casa, minha igreja, aí sim. Se eu não tenho compromisso na minha igreja, tenho uma equipe grande, uma igreja grande, ou estou parada, ok, é outro caso. É outro caso. Porque tem igrejas muito grandes que fazem rodízios de tias, rodízios de equipe. Ok. Mas se eu não cuidar bem da minha família, se eu não cuidar bem da minha casa, depois cuidar bem da minha igreja, cuidar bem das minhas crianças, eu não posso ser exemplo lá fora. Não posso. Quantas crianças nessa pandemia aqui você tem o cadastro, você sabe como elas estão? Eu vi tias do Ministério Infantil, onde foram visitar essas crianças, não chegaram a entrar na casa, não. Ficaram da porta para fora. Mas elas sabem o endereço e foram perguntar como estavam suas crianças. Ah, mas tia não pode sair. Ela ficou da porta para fora, não entrou.
Ela só foi ver como estava o seu pequenininho, porque Deus colocou na mão dela para cuidar. Se o seu chamado é evangelizar, o que você tem feito de evangelismo? Ah, estamos parados, estamos na pandemia. Ok, mas o Senhor nos dá inteligência e estratégia para fazer coisas que para ganhar almas para o Senhor. E Ele tem dado estratégia. O seu chamado não define somente trabalhar entre quatro paredes. É o cuidado no geral. Tem um projeto chamado EBD na Minha Casa. Depois que voltar da pandemia, vocês podem fazer, é muito bom. Quando nós vamos visitar uma criança que não está vindo para a escola dominical. Um exemplo. Isso é para depois da pandemia. Ela não está vindo para a escola dominical. Você e mais uma tia, e vê qual a situação. Por que ela não está indo? Conversa, fala que ela é muito especial, que sentiu muita falta. Mas os seus olhos não vão estar somente na criança. Vão estar ao redor. O Espírito Santo vai te mostrar que aquela família está precisando de ajuda. A sua família hoje, das suas crianças, como será que estão? Quantos pais de família estão desempregados? Quantas mães de família estão desempregadas? Há um sistema do governo onde as aulas são online. Mas quantos celulares e computadores tem por família? Será que todos têm condições de realmente ver na internet? Porque às vezes é um celular para 5 filhos utilizar. Quem sabe não é por isso que a sua criança ainda não assistiu sua aula? Investigue. O seu chamado não é só quando tiver tudo fácil. O seu chamado não é só quando você estiver na sua igreja, na sua salinha bonitinha, com um caderninho na mão. Não. Enquanto você estiver em casa, você orando, você está cumprindo seu chamado. Você louvando em nome das suas crianças, você está cumprindo seu chamado. Você fazendo um planejamento do que você vai fazer durante a pandemia, você vai cumprir o seu chamado. Se o seu chamado define somente 4 paredes da igreja, trabalhar só ali dentro para as crianças vendo você, então avalie. Avalie mesmo se isso está certo. Que oração você tem feito por suas crianças? Que aula você tem preparado? Eu não tenho experiência com live. Faz um vídeo curto, mas começa. Manda no zap só das mães. Não precisa colocar no Facebook, WhatsApp, Instagram. Manda só para as mães ali, para as mães mostrar para os seus filhos. Nem que seja no particular de cada mãe, se você não quiser tudo junto. Mas faz alguma coisa. Eu fiz um planejamento online, foi assim. Eu pedi para alguns tios e tias maravilhosos, usados pelo Senhor, para gravar algumas pregações, algumas histórias para as crianças, bíblicas. Outros tios eu pedi que fizesse o louvor. E no dia de culto eu enviava a pregação e enviava o louvor. E domingo de manhã é a EBD. Ou seja, eles tinham no dia de culto a pregação e o louvor para eles ouvirem. E domingo de manhã a EBD. Eu tive feedback de 2 pais. 2 pais. Colocaram ok lá, que ouviram direitinho, mas não desisti. Continuo enviando. E não vou desistir. Porque as crianças vão ver que eu não esqueci delas. As crianças vão ver que, por mais difícil que seja a situação, que o pai e mãe às vezes estão tão ocupados trabalhando online, mexendo no celular, mas eles vão entender que a tia estava ali, ó. A mamãe não mostrou, a mamãe não viu, mas tá aqui, ó. A tia mandou. Ó, a tia, vocês ouviram a historinha, eu coloquei o nome das tias que deram a historinha, da onde era. Teve pessoas abençoadas, assim, que cada pregação maravilhosa, mas eu enviei. Eu não vou só ficar esperando retorno, esperando aplauso, não.
As minhas crianças precisam de palavra. Se for necessário eu ir na porta delas e pregar para elas porta a porta, eu vou. Se for necessário eu ir fazer uma ligação no telefone para falar com cada uma delas, eu faço. Porque o Senhor colocou na nossa mão e Ele vai cobrar. Você não está em vão na casa do Senhor. Você não está em vão na obra do Senhor. Se você está à frente de um trabalho, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Não fique esperando por ninguém. Ah, mas eu não tenho dom para isso. Eu, a tia Evelyn, eu palestro para a Junta Mundial de Missões Infantis. Eu não tenho conhecimento com libertação, não tenho conhecimento com inclusão. Eu estudo bastante, mas para palestrar eu não tenho esse conhecimento. Então eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Mas nem por isso eu vou deixar de estudar, porque lá na frente eu posso precisar. Não deixe de estudar a palavra do Senhor. Não deixe de se renovar todos os dias. Não deixe de louvar. Se você enterrar aquilo que o Senhor te deu, Ele vai cobrar. Vai cobrar. Cuide bem dos pequeninos do Senhor. Cuide bem da sua equipe. Se você sair dessa igreja hoje, o que você vai deixar lá? As pessoas vão continuar o seu trabalho? Porque você tem tanto amor pela obra do Senhor. Porque sabe que o Senhor te chamou para aquilo. Mas o tanto amor que você tem, você precisa ensinar também. Para que quem vai te substituir, faça melhor que você. Porque um bom líder ensina o melhor para os seus liderados. Então, o Senhor te chamou. O Senhor te ama. E Ele te quer bem todos os dias. Não enterre o que Ele te deu. Por mais difícil que seja carregar uma sacola pesada, eu amo estar na casa do Senhor. Às vezes você vai para a rodoviária e normalmente você vai sozinho, porque normalmente eu vou sozinha. Difícil minhas filhas irem comigo, porque tem compromisso na igreja. Vou cheia de sacola. Às vezes peço ajuda só para meu esposo me levar até a rodoviária. Mas eu vou com todo amor. Porque eu sei quem me chamou. Você sabe quem te chamou. Você sabe que o Pai te chamou. E Ele te abraça. E Ele te protege. Ele te ampara. E Ele te cobre com toda a sua presença, assim, fala, filha, eu estou contigo. Não desiste dos pequenos. Você foi chamada para fazer a diferença. Então sinta um abraço do Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui. Me protege, me guarda, me ampara, Senhor, me guia para fazer o teu querer e a tua vontade. Eu passo para vocês um exemplo que, assim, é meio complicado para falar. É meio difícil. Porque se nós estamos falando de chamado, é difícil aceitar quando eu não quero aceitar a voz do Senhor. Porque eu fui chamada assim para quê? Senhor, eu sou tão pequenininha. Ah, é uma particularidade de Deus com você. É uma ordem, é uma missão. Nós somos chamados e enviados pelo Senhor para fazer a obra. Se Ele te chamou, pode ter certeza que você é capaz. O nosso Deus, ele cuida de tudo. Então, cuida bem da casa dele. Cuida bem dos pequenos dele. Seja um mensageiro de boas novas. Seu chamado
é uma determinada área, não é no contexto total do Ministério Infantil, não é no contexto total da liderança, a área que arder no seu coração, que o Senhor falar contigo, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Eu sou chamada para fazer a diferença. Eu sou chamada para levar a palavra do Senhor. Mas eu sou chamada também para abraçar aqueles que precisam. Eu sou chamada para chorar com os que choram. Orar por aqueles que precisam de uma oração. Eu sou chamada para caminhar junto com quem não quer se sentir sozinho. Não importa no que você foi chamado. Faça o melhor. Faça o melhor para a obra do Senhor. Eu, tia Evelyn, sou muito boa em presencial. Falo bastante, mas falo mesmo presencialmente. Mas para mim, internet é um tabu. E eu venci. Tô falando com vocês aqui. Eu acho que é a minha terceira live, se eu não me engano. Para mim, eu orei muito ao Senhor. Seu Pai, que não seja a minha vontade, que não seja o meu querer. Se tu me chamou para fazer isso, eu vou fazer com todo o meu coração. Eu vou fazer o melhor. Eu posso travar, eu posso nem falar tudo que o Senhor colocar no coração, mas eu vou fazer o meu melhor. E eu creio que você vai fazer o seu melhor por suas crianças. E a partir de hoje, você vai cuidar daqueles que Deus colocou na sua mão. Cuidar da família, cuidar das suas crianças, cuidar do seu pastor, que ele precisa ser cuidado. Então, a tia Evelyn hoje finaliza e eu espero que você sinta que o seu chamado não é em vão, que o Senhor te capacita, que Ele preenche a sua alma, Ele te faz lembrar de tudo aquilo que você ensinou na palavra dEle. Você aprendeu aqui e aí você vai ensinar tudo que você aprendeu para as suas crianças. E eu lanço um desafio para vocês. Eu quero que vocês postem na sua rede social uma foto onde você expressa o seu chamado. Um exemplo, eu tenho uma foto na praça com fantoche. Eu amo aquela foto porque eu sinto que ali eu sou inteira. Eu vou colocar no meu Face. Eu vou colocar assim, eu fui chamada e aonde eu estiver, o Senhor vai me usar. Então, põe uma foto no seu perfil. Aquilo que instrui, aquilo que mostra o seu amor pelo seu chamado. Tá bom? Que Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. E eu creio que durante todos os tios e tias que falarem aqui nesse curso, vai falar algo no coração de vocês. E eu creio que o coração de cada um que precisa ouvir para que você foi chamado, no final de tudo isso você vai entender. Quem te chamou, garante. Quem te chamou, sabe que você é capaz. Então não diga não para o chamado do Senhor. Não enterre aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Deus abençoe. Boa noite e muito obrigado. Tia Bebel, Deus abençoe sua vida e que Deus abençoe esse seu chamado. Porque Deus te colocou isso no seu coração. E eu sei que muitas vidas vão ser alcançadas. Porque seja na praça, seja na igreja, seja no meio de uma rua, numa comunidade, seja no córrego, seja na rodoviária, não importa.
Aonde Deus quiser te usar, Ele vai te usar. Então, seja você o instrumento que o Senhor quer usar. Deixe ser usada por Ele. Não diga não para o que o Senhor quer na sua vida. Porque você dizendo não para o Senhor, você vai ter consequências. Porque se o Senhor colocou algo no seu coração, é porque sabe que vidas vão ser alcançadas. E vale a pena. Não é fácil? Não é fácil. Mas vale a pena. Então, aonde vocês estiverem, o amor que vocês têm por suas crianças e pela família delas, ponha para fora. Ore, louve, evangelize, faça o melhor, como se fosse para os seus familiares. Porque eu falo assim, que nossas crianças são nossos filhos espirituais. Tem gente que não aceita, mas se eu oro, se eu busco, se eu peço ao Senhor cura, libertação, são meus filhos espirituais. E eu quero o melhor para eles. Amém? Quem não viu a live toda, daqui a pouco pode assistir novamente. Mas o Senhor me deu até aqui. Deus abençoe. Paz do Senhor, tia Vânia, tia Linete, Simone, Ruth, Michele, Ana Souza. Deixem ser usadas por Deus. Eu quero a foto de vocês. A foto que define. Nessa foto você sente, esse é o meu chamado. Amém? Deus abençoe. Boa noite. Fique em Deus.